Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso sobre propriedade intelectual, curso em que iremos abordar aí tanto a propriedade industrial, direito autoral e a lei de proteção aos programas de computador, que é a lei de softwares, que é a lei 9.609 do ano de 1998. Portanto, nós vamos abordar a propriedade intelectual de uma forma geral, ou seja, abordando as espécies que estão pertinentes a ela, tudo bem? Esse curso se volta tanto para que você possa ter um embasamento teórico quanto prático da disciplina, haja vista que o foco das nossas aulas será efetivamente abordar todo o conteúdo teórico relacionado a cada um desses bens e também explicar os procedimentos de como é feita a proteção e depois também abordar assuntos relacionados a possíveis conflitos que possam ocorrer no futuro ou o que você pode fazer para evitar que esses conflitos ocorram no futuro. Violação de uso de marca, uso indevido, para que você não sofra aí ou seu cliente sofra com uma notificação extrajudicial. Enfim, iremos trabalhar a propriedade industrial. Nosso curso ele é online e ele ficará disponível na plataforma para que vocês possam assistir. Teremos material complementando os seus estudos, as anotações de aula serão disponibilizadas a todos vocês. Teremos material em PowerPoint que será disponibilizado a todos vocês, tudo bem? E assim a gente vai aí abordando ponto a ponto desse instituto tão importante para quem pretende ou quem já trabalha nessa área, seja da advocacia, seja como consultoria, ou seja mesmo profissionais relacionados à área, mas que não são do mundo jurídico, como profissional de marketing, profissional de publicidade e assim sucessivamente. Combinado, meus amigos? Meu nome é Surrel Júnior, eu sou advogado atuante na área do direito empresarial e sou professor também da disciplina há mais de 10 anos. Primeiro ponto, primeira aula, nós temos que propriamente abordar o que é a propriedade intelectual, né? Porque muito se fala propriedade intelectual, propriedade industrial, direito autoral, e às vezes esses conceitos eles ficam um tanto vagos na nossa cabeça. Será que a propriedade industrial faz parte da propriedade intelectual? Será que o direito autoral faz parte da propriedade intelectual? Enfim, nessa primeira aula, quero abordar com vocês esses conceitos iniciais. O que é efetivamente a propriedade intelectual e quais espécies dela decorrem. Portanto, vamos compartilhar aí a nossa tela no Word, tá? Para que a gente possa começar a falar então propriamente da nossa disciplina, do nosso curso aí, que é o curso de propriedade intelectual. Deixa eu aumentar um pouco a letra para ficar melhor para vocês enxergarem. Pronto. Surrel, o que é a propriedade intelectual? Como nós podemos conceituar propriamente o que seja a propriedade intelectual? Ora, queridos amigos, não há um conceito definido em legislação. Você não irá encontrar um código, uma lei, alguma coisa desse tipo falando propriedade intelectual é isso. Não. Mas trago para vocês aqui um conceito doutrinário que é extremamente importante para que você possa entender a essência desse instituto. Você concorda comigo que o ser humano é um ser dotado de capacidade intelectual? É um ser que cria, é um ser que pensa, é um ser que desenvolve novas ideias. E essas ideias, elas podem ter valor econômico. Portanto, nada mais justo do que quando um ser humano ele tiver uma nova ideia que nasça do seu intelecto e possua valor econômico, nada mais justo que o direito lhe atribua uma propriedade, que ele seja proprietário dessa ideia. Assim como você é proprietário do seu carro, assim como você é proprietário da sua casa, do seu celular, enfim. Direito de propriedade regulado aí pelos direitos reais previstos no Código Civil, né? Lá a partir dos artigos 1215 seguintes do Código Civil, direito de propriedade, que é considerado o direito real mais amplo que existe. Porque ele lhe dá o direito de usar a coisa, gozar da coisa, ou seja, perceber os frutos que ela possa gerar,
reivindicar a coisa com quem quer que a esteja usando indevidamente, a gente vai ver como isso se dá na propriedade intelectual, e dispor da coisa, que seria, basicamente, aliená-la, seja a título gratuito, seja a título oneroso. Portanto, meus amigos, quando você tem uma ideia e essa ideia possui valor econômico, o direito irá lhe atribuir uma propriedade. É aí que vem o nome, propriedade intelectual. Por quê? Porque ela protege as criações que nascem do intelecto humano e que possuem valor econômico. Tudo aquilo que nasce do intelecto humano e possui valor econômico, o direito irá lhe atribuir uma propriedade. Com todas as garantias inerentes ao direito de propriedade, como nós veremos usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa. Tudo bem até aqui? Portanto, é até um conceito que eu também coloco no meu livro. A gente pode conceituar a propriedade intelectual como o ramo do direito que protege as criações que nascem do intelecto humano com valor econômico. Tudo bem? A gente vai ver, pessoal, que mesmo o direito autoral tem o seu valor econômico, só que ele difere da propriedade industrial. A gente vai ver as conotações de cada área, mas a propriedade intelectual, os bens ali protegidos, têm valor econômico. Uma obra de arte, por exemplo, tem o seu valor artístico, claro, mas tem o seu valor econômico. Um direito autoral que recai sobre livro, tem o direito moral do autor que escreveu, mas tem também o valor econômico, direitos patrimoniais do autor. Quando se fala em propriedade industrial, então nem se fala. A gente vai ver que é eminentemente, exclusivamente econômico. Tudo bem até aqui? Portanto, meus amigos, pensou efetivamente numa criação do intelecto humano que tem valor econômico, basicamente ela será protegida pela propriedade intelectual. Só que a propriedade intelectual é o gênero do qual decorrem três espécies que são distintas. A primeira espécie é a propriedade industrial. A segunda é o direito autoral. E a terceira, em que pese alguns autores trabalhem essa terceira como sendo uma vertente do direito autoral, eu prefiro trabalhar de forma independente. Por quê? Porque tem lei específica. Em que pese algumas disposições elas sejam parecidas no que diz respeito à natureza do registro, mas de ser declaratório, mas tem lei específica, o regramento jurídico é diferente, é específico, por isso que eu prefiro tratar como sendo um ramo autônomo da propriedade intelectual, que é a proteção aos softwares. Tudo bem? Portanto, quando nós falamos sobre propriedade intelectual, nós falamos do gênero do qual decorrem basicamente essas três espécies. Surreal, se a propriedade intelectual é o gênero, como que eu vou saber se eu vou protegê-la via propriedade industrial, via direito autoral ou via proteção aos softwares? A gente vai estudar isso ao longo do nosso curso. Mas basicamente o que vai importar é a finalidade com a qual você criou aquilo. Porque a propriedade industrial, ela protege as criações do intelecto com finalidade exclusivamente mercantil e econômica. Ou seja, o seu criador, ele criou aquilo sem qualquer outra finalidade a não ser ganhar dinheiro, a não ser ter exploração econômica. Então será protegido pela propriedade industrial. Já o direito autoral, ele protege as criações do intelecto humano com finalidade de enriquecimento do mundo artístico, científico, literário ou cultural, tendo também finalidade econômica, mas esta é consequência. Para o direito autoral, queridos amigos, a finalidade econômica, ela existe,
mas ela não é causa, ela é consequência. Então, por exemplo, nós veremos que uma marca ela é protegida pela propriedade industrial. Ela é protegida pela lei de propriedade industrial. Por quê? Quando você desenvolve uma marca, a única finalidade da marca é eminentemente de forma econômica e mercantil. Já o direito autoral, quando você escreve um livro, óbvio que muitas vezes você está querendo ganhar os royalties aí, né, sobre direitos patrimoniais daquele livro, mas a causa é diferente. Porque um livro de direito, a causa é científica. Um livro de literatura, a causa é literária. Uma música, por exemplo, é protegida pelo direito autoral. É óbvio que uma música tem finalidade econômica, mas é consequência, porque a causa é enriquecer o mundo artístico, é enriquecer o mundo cultural. Portanto, não é que o direito autoral não tenha finalidade econômica, é claro que tem, tanto que existem os contratos que versam sobre direitos autorais. Mas a finalidade econômica do direito autoral é consequência, não é a causa. A causa é enriquecer o mundo artístico, científico, literário e cultural. Por isso, uma música é protegida pelo direito autoral, uma escultura, uma obra de arte, um livro, seja ele de qualquer a sua natureza, tudo bem? Já a propriedade industrial não. Eminentemente mercantil, uma patente. A propriedade industrial não tem outra finalidade a não ser enriquecer aí, basicamente, aqueles que desenvolveram. A finalidade, basicamente, seria essa. E o software, pessoal, a gente vai ver que visa dar proteção, né? Protege as linguagens codificadas que são aplicadas em suportes físicos. Basicamente, software é linguagem codificada que é aplicada em hardware. Nós veremos que a lei é de 1998, ainda bem que a lei falou suporte físico, porque naquela época, quando a gente falava em software, a gente estava pensando em basicamente programa de computador, né? Windows, Word, Excel. Hoje os suportes físicos são os mais variados, celular, tablet, estão albergados por essa lei. Aplicativo, se você desenvolve um aplicativo, você vai proteger via essa legislação. E aí é um ponto interessante, porque muitos clientes me procuram e falam o seguinte: Surreal, eu estou desenvolvendo uma empresa de tecnologia aí, eu estou desenvolvendo um aplicativo e eu queria patentear esse aplicativo. Essa terminologia está errada, porque aplicativo não é patenteado, porque patente é propriedade industrial. Aplicativo é registrado via proteção ao software, como nós veremos, com disciplina jurídica específica, com prazo de proteção específico, natureza de registro específico. Daí a importância de nós diferenciarmos esses três ramos da propriedade industrial, porque eles estão muito presentes hoje. O que ganhou muito destaque nos últimos anos são os softwares, devido à inserção deles na nossa vida cotidiana, na nossa vida prática. Hoje a gente pede comida pelo aplicativo, você pede carro pelo aplicativo, basicamente você faz tudo pelo aplicativo. Vamos estudar corretamente como é feito o registro deles, que não é via patente. Eles vão ser registrados sim no NPI, que é o mesmo órgão da propriedade industrial, mas eles não são propriedade industrial. A natureza deles é diferente. Tanto eles são diferentes que a propriedade são regulados por leis específicas. A propriedade industrial é regulada pela Lei 9.279 de 96, que é a Lei de Propriedade Industrial. Já o direito autoral, pela Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610 do ano de 1998. E, efetivamente, os softwares pela Lei 9.609 do ano de 1998, que é a Lei de Softwares. Portanto, veja que são legislações específicas. Se algum dia um cliente lhe procurar envolvendo uma proteção via direito autoral, você tem que se socorrer das disposições da Lei 9.610, ou um problema jurídico envolvendo a Lei de Direito Autoral, Lei 9.610, diferente da propriedade industrial, diferente efetivamente da proteção aos softwares. E outra diferença entre eles, queridos amigos, guarda respeito, guarda pertinência à natureza do registro desses bens. Surreal, como assim? Porque quando a gente fala a natureza do registro desses bens, a gente fala o seguinte:
ela pode ser declaratória ou ela pode ser constitutiva. Se a gente disser que a natureza do registro de determinado bem é constitutivo, isso significa dizer que, como regra, o que importa não foi tecnicamente quem criou, mas foi tecnicamente quem primeiro lá foi pedir o depósito, ou seja, a proteção daquilo. Então, se algum desses bens, a natureza do registro ela for constitutiva, é imprescindível o registro para você ter aquela proteção. Porque, lógico, há exceções, como nós veremos, mas basicamente não interessa quem criou, interessa quem primeiro fez o depósito, interessa quem primeiro foi pedir a proteção junto aos órgãos competentes. Já se a gente fala que a natureza do registro é meramente declaratória, isso significa dizer que basicamente o registro, ele é importante sim, mas ele é facultativo. Você registra se você quiser. Porque mesmo que você não registre, a lei protege a ideia, a lei protege quem criou. E se alguém registrar no seu lugar, você consegue brigar pela autoria, você consegue brigar efetivamente pelos direitos inerentes àquela propriedade intelectual. Volto a dizer, o registro é importantíssimo em todos os casos, mas ele se vislumbra muito mais importante, muito mais fundamental naqueles bens cuja natureza do registro for constitutiva. Mesmo de natureza declaratória é importante, mas o que eu quero dizer é que se você deslizar, de repente não registrar e alguém estiver registrando na sua frente ou usar a sua ideia, você consegue brigar pela autoria, diferente daqueles que a natureza é declaratória. Nós veremos que tanto o direito autoral quanto a lei de software, elas trarão natureza de registro declaratória para os seus bens. Ou seja, se eu estou escrevendo um livro aqui, isso é protegido via direito autoral. Imagine que eu ainda não fiz o registro na Biblioteca Nacional e eu percebo que alguém está plagiando meu livro. Eu posso brigar e discutir isso aí, porque a natureza é declaratória. A mesma coisa um software, um aplicativo. A gente vai ver que a lei de software claramente fala que a proteção do software independe de registro, em que pese ele seja importante. Diferente da propriedade industrial. A propriedade industrial, meus amigos, como regra, traz natureza constitutiva do seu registro. É óbvio que haverá exceções, como nós veremos, mas a natureza é constitutiva. O que significa dizer que o registro para aqueles titulares de propriedade industrial é importantíssimo. Porque se porventura você desenvolve alguma coisa, não registra essa coisa e alguém efetivamente pede o depósito em primeiro lugar, como regra, a princípio, quem tem direito é o que o primeiro depositou. Nós veremos, volto a dizer, que há exceções. Mas como regra, quem faz o depósito em primeiro lugar, quem faz o pedido em primeiro lugar, via de regra, é quem vai ter direito a esta proteção. Tudo bem até aqui, queridos amigos? Maravilha? Portanto, essa é a propriedade intelectual, tal como ela se apresenta para a gente com as suas três ramificações. Nós já começamos a perceber que são ramos distintos, são áreas distintas que pertencem ao mesmo gênero que é a propriedade intelectual, mas cada qual com proteção específica. Irei começar com vocês com a propriedade industrial. Nós vamos começar falando sobre a Lei 9.279 do ano de 1996, tá? E a gente vai trabalhar os bens da propriedade industrial de forma minuciosa, estudando os institutos, regras que são aplicáveis, portarias do NPI, casos que já ocorreram, que você pode fundamentar, deixar de fundamentar num litígio prático. A gente vai abordar, portanto, sobre marcas, patentes, desenhos, a trade dress, que não está nem prevista aí na nossa legislação, mas já é reconhecida pela nossa jurisprudência. Portanto, próxima aula a gente começa sobre propriedade industrial. Mais uma vez, pessoal, fico enormemente honrado, feliz de vocês estarem aí no curso e espero que ele seja produtivo a todos vocês. Esse foi só o primeiro encontro, temos aí uma quantidade significativa de aulas
para esgotar esses temas relacionados à propriedade intelectual. Um grande abraço, vejo vocês na próxima aula em que a gente começa com propriedade industrial.